Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Cássio falando. Vamos iniciar então uma série de revisões, né, sobre alguns conceitos, algumas leis que a gente viu em análise de circuitos. E para auxiliar nessa revisão, a gente vai resolver uma análise de um circuito aqui, uma rede de resistores, né, em corrente contínua. Inicialmente simples, mas vai ajudar a gente a revisar alguns pontos importantes, né? Então, supondo que a gente queira analisar um circuito que tem uma fonte independente aqui de 100 volts, né, corrente contínua, e essa fonte ela é conectada a uma rede de resistores. Tem três resistores aqui. Dois resistores inicialmente estão em paralelo, tem um terceiro resistor aqui em série com esses resistores em paralelo, e aí fecha a conexão com a nossa fonte. Esse primeiro resistor aqui de 40 ohms, um resistor de 60 ohms e um terceiro resistor de 26 ohms. E a gente vai definir que a corrente que passa pelo resistor de 40 ohms, a gente vai chamar de nossa corrente I1. A corrente I2 é a corrente que passa atravessa o resistor de 60 ohms. E I3, uma corrente que atravessa o resistor de 26 ohms. E a gente quer justamente definir, nosso objetivo aqui é definir quais serão os valores de I1, I2 e I3, né? E além dos valores das correntes que passam nesses resistores, a gente quer determinar também as potências em todos os elementos, né? Inclusive na fonte. As potências estão nos três resistores, né? E também a que a fonte está fornecendo para o circuito, certo? Então, como é que a gente pode proceder à análise desse circuito aqui e achar esses valores, né? Das correntes e das potências? Como a gente está vendo aqui um circuito, uma rede relativamente simples de resistores, apenas uma fonte de tensão independente, a gente pode fazer simplesmente a redução desse circuito, a simplificação dele, né? Então, como é que a gente faz a redução do circuito? Eu vou redesenhar aqui como se eu tivesse desconectado os resistores da minha fonte e redesenhar só a rede de resistores, né? Então, eu tenho os dois resistores em paralelo, um terceiro em série, né? E eu quero encontrar, então, uma resistência total, uma resistência equivalente dessa rede de resistores aqui, como se eu tivesse desconectado ela da fonte, né? Então, o de 40 ohms aqui, o de 60 ohms e o de 26, né? Bem, então, inicialmente, né, eu posso fazer a primeira simplificação aqui nessa rede, alterando esses dois resistores em paralelo aqui, né? Como é que eu faço a resistência equivalente, né, desses um de 40 ohms em paralelo com um de 60 ohms, né? Eu vou chamar isso aqui de só essa resistência equivalente aqui, um RT1, certo? Esses dois em paralelo aqui, que é o 40 ohms em paralelo com os 60 ohms, né? A relaçãozinha para equação, né, para a gente achar essa resistência equivalente, para qualquer resistência em paralelo, né, a gente tem lá a soma dos inversos da resistência, né, e isso aí invertido novamente. Então, como eu faço aqui 1 sobre 40, que é o valor do primeiro resistor, o inverso, né, dele, elevado a menos 1, mais 1 sobre 60. Se eu tivesse três resistores em paralelo, eu somaria aqui o terceiro também 1 sobre o valor da resistência dele. E o resultado dessa soma aqui a gente vai elevar na menos 1, ou inverter de novo, né? Então, esse vai ser o nosso RT1 aqui. E isso aqui, né, esse valor, ele vai equivale a uma resistência de 24 ohms, certo? Então, uma resistência equivalente de 24 ohms, esses dois em paralelo. Então, eu vou redesenhar de novo essa rede aqui de resistores, agora um pouco mais simplificada. Então, aqueles dois em paralelo, agora eles equivalem a um único resistor de 24 ohms. E aí continua essa rede em série com aquele de 26 ohms, né? E aí, bom, agora eu só tenho dois resistores em série, então a minha resistência total, equivalente, né, de toda aquela minha rede
inicial de resistores é simplesmente resistores em série, a resistência equivalente é a soma deles. Então, 24 ohms mais 26 ohms vai dar um resistor equivalente de 50 ohms, certo? Isso quer dizer que desse meu circuito original aqui, né, essa rede de resistores que está conectada à fonte, ela equivale a um único resistor de 50 ohms. Então, eu posso redesenhar a minha fonte de 100 volts conectadas a um único resistor equivalente, né, de 50 ohms. Isso não quer, vamos dizer, para efeitos da fonte, né, o que a fonte vai precisar fornecer de potência para esse circuito aqui, no circuito original, que ele, vamos supor que ele tem uma certa aplicação, né? Eu quero, para uma aplicação eu preciso de um divisor de corrente aqui, então eu tenho dois resistores em paralelo e um divisor de tensão para com esse resistor em paralelo e esse em série aqui, né? Esses dois resistores em paralelo e esse em série. É uma aplicação que eu preciso. Então eu preciso desse circuito original aqui, com esses 3 resistores, né? Mas para fazer a análise eu posso fazer um circuito teórico, né, que equivale àquela rede de 3 resistores conectados, né? Então a fonte, essa fonte de 100 volts, ela vai perceber, né, conectada aos terminais dela, como se fosse um único resistor equivalente de 50 ohms. Então a potência que ela vai precisar fornecer é como se ela tivesse conectado a um de 50 ohms, né? Isso não quer dizer que a gente vai, numa aplicação, vai substituir aquela rede inicial de resistores por um de 50 ohms. Não, porque a gente, dependendo da nossa aplicação, a gente quer os 3 resistores conectados daquela forma para, né, a gente ter os sinais de corrente e tensão definidos. Agora, com um único resistor aqui, a gente pode então já definir qual que vai ser a corrente que vai sair da minha fonte, né? E eu posso chamar essa corrente aqui de I, simplesmente I. A gente tem um único resistor, a gente aplica então a lei de Ohm. A gente está trabalhando aqui com fontes e resistores modelos ideais, né? Então a lei de Ohm ela segue que a tensão sobre um resistor vai ser igual ao valor dessa resistência vezes a corrente que atravessa a resistência, né? Então se a gente tem 100 volts aplicado a essa resistência de 50 ohms, a gente pode achar a corrente que vai ser 100 volts por 50 ohms, né? Volts por ohms vai dar a nossa unidade de amperes, né? 2 amperes. Então significa que por esse sai da minha fonte aqui, né, nesse circuito equivalente, 2 amperes. Então a gente já sabe que daquele circuito original, também da minha fonte de 100 volts, vai precisar sair 2 amperes. Então vou precisar de uma fonte de 100 volts que fornece, né, que tem a capacidade de fornecer 2 amperes para conectar aquele circuito, né? Ok, então lembrando também, né, que ampere, aqui essa unidade de ampere, ela significa o quê? Uma quantidade de carga, né? 1 ampere, ela equivale a eu tenho uma quantidade de carga de 1 coulomb a cada segundo, né? Passando por onde? Passando por esse ponto aqui do meu circuito, por exemplo, né? Então, tenho 2 coulombs por segundo passando esse filamento e todos os elementos desse circuito equivalente, que é uma quantidade de carga que está se deslocando, né, por ele. É isso que significa o 2 amperes, certo? Ok, então a gente achou no nosso circuito original que da nossa fonte, né, sai então 2 amperes. Então isso significa o quê? Se sai 2 amperes, nesse divisor aqui, primeiro esses 2 resistores em paralelo, chegam 2 amperes, tem que sair 2 amperes. Se saem 2 amperes aqui, isso significa que a nossa corrente I3, né, 2 amperes, vai ter que passar pelo resistor de 26 ohms, então a nossa corrente I3 a gente já achou que é 2 amperes, né? Que ela, a mesma corrente que sai da fonte é a que passa pelo resistor de 26, porque passa pelo resistor de 26 e volta para a fonte aqui, né? Então, tem que ser 2 amperes a nossa corrente I3. Então, o valor de I3 a gente já achou, basta achar agora I1 e I2,
né? Como é que a gente acha I1 e 2? Aí eu tenho que fazer o processo agora voltar, né, para o meu circuito. A gente simplificou o circuito até chegar a um circuito com uma fonte e uma resistência. Agora a gente vai ter que fazer o processo inverso, vai ter que voltar nessa rede aqui, né? Então eu vou redesenhar o circuito um passo anterior, agora com a fonte, mas redesenhar com essa rede de resistores aqui, né? Então, fonte de 100 volts, eu posso redesenhar ela também como se ela tivesse conectada àquele resistor equivalente de 24 ohms, que já é uma simplificação daqueles dois em paralelo, e aqui também em série com o de 26 ohms. O que isso aqui me ajuda, né? Eu já sei que nesse circuito aqui, né, a corrente que flui é 2 amperes. Então eu posso dizer que aqui eu tenho um potencial que eu vou chamar de V1 e aqui eu tenho um potencial que eu vou chamar de V2, certo? Vamos a cores aqui para destacar, né? Vou chamar um potencial V1 e um potencial V2 aqui, certo? V1, né, se eu já sei a corrente e sei a resistência equivalente, basta eu pegar 24 ohms, que é essa resistência equivalente, e multiplicar pela corrente de 2 amperes. Então, o V1 ele tem que ser 48 volts. Né? E V2, se a gente quiser encontrar também, a gente pode facilmente. Basta multiplicar a resistência de 26 ohms, também pela corrente de 2 amperes. Isso aqui vai dar um potencial de 52 volts, certo? E a gente pode até verificar que a consistência da nossa análise, né, sempre verificando o circuito, ele tem que obedecer às leis de Ohm e às leis de Kirchhoff, né? Para ele, a gente está indo pelo caminho correto. Que lei de Kirchhoff que a gente pode aplicar aqui para verificar? A lei de Kirchhoff, a LKT, a lei de Kirchhoff das tensões. O que a lei de Kirchhoff das tensões nos diz? Que em um caminho fechado, se eu desenhar um caminho fechado aqui, vamos chamar aqui, isso aqui é um nó A, aqui eu tenho um nó B, e aqui toda essa parte de baixo é um nó C, que conecta a fonte ao resistor de 26 ohms. Se eu percorrer do nó A em direção ao nó B, passar pelo nó C e voltar ao meu nó A, né, eu fiz um caminho fechado, ou um laço. Né, isso aqui é um laço do meu circuito, ou um caminho fechado. Então, a lei de Kirchhoff das tensões, ela diz que a soma das tensões em um laço, ela tem que ser igual a zero, né? Em um laço ou um caminho fechado no meu circuito, a soma das tensões tem que ser igual a zero. Então, como é que eu somo as tensões aqui? Tem duas formas de escrever essa equação da soma, né? Eu posso encarar como somar os aumentos e as quedas de tensão. Então, se eu estou partindo do ponto A, do nó A, B, C e voltando ao A, eu posso encarar as quedas de tensões que os resistores causam, né? Porque o resistor ele causa uma queda de tensão, porque a gente colocou aqui, por exemplo, ó, positivo nesse terminal aqui e negativo nesse, né? Lembrando que isso aqui significa o positivo, quer dizer que tem esse terminal aqui no resistor tem um potencial mais elevado em relação ao terminal que está com o sinal negativo, né? Então o resistor causa uma queda de tensão do ponto A para o ponto B. A fonte de tensão é o contrário. Do ponto C, do nó C para o nó A, ela está causando um aumento de potencial. Então eu posso escrever a equação como a soma dos aumentos e quedas de tensão no meu caminho fechado. Como é que seria isso? Se eu partir do nó A, por exemplo, do nó A em direção ao nó B eu tenho um resistor, então eu tenho uma queda de tensão. Então eu posso escrever aqui menos V1, né, sinalizando que V1 é uma queda de tensão no meu caminho. Do nó B ao nó C, eu tenho um resistor aqui 26 que a gente associou, chamou de um potencial V2. De novo, é um resistor, então eu tenho uma queda de tensão, por isso eu posso escrever como um sinal negativo. E aí do nó C ao nó A eu tenho um aumento de tensão, então eu posso escrever como um aumento de 100 volts. E aí eu voltei para o meu ponto inicial, então eu fecho a minha equação, isso aqui tem que ser igual a zero, né? Outra forma de escrever essa mesma equação da lei de Kirchhoff das tensões, né, que pode ser
talvez mais prático para a gente aplicar, né? É simplesmente percorrer um caminho nesse laço fechado, né? Nesse caminho fechado, nesse laço, e aí simplesmente pegar, bom, qual é que é, a polaridade do terminal de primeiro terminal que eu estou passando pelo elemento? O resistor de 24 ohms eu estou chegando pelo terminal positivo, então eu vou escrever o V1 com valor positivo na minha equação. Agora o próximo elemento eu venho no resistor de 26 ohms, eu estou chegando, né, percorrendo esse laço aqui, A, B, C, A, eu estou chegando pelo terminal positivo, então eu vou escrever a equação com mais V2 também. E na fonte eu estou chegando pelo terminal negativo, então eu vou escrever com menos. É a mesma, eu vou chegar na mesma equação. Eu vou escrever aqui a lei de Kirchhoff das tensões agora com essa regrinha, né? Então, mais V1, porque eu estou chegando no resistor pelo terminal positivo, mais V2, porque eu estou chegando no outro resistor de 26 ohms também pelo terminal positivo, pelo caminho, eu estou percorrendo esse laço no sentido horário, e menos 100 volts, porque eu cheguei na fonte pelo terminal negativo. Voltei para o meu ponto inicial de partida, ou no A, beleza, então eu fecho a minha equação. As duas equações elas são idênticas, né? É só a maneira de escrever é diferente, mas elas são idênticas, né? E ela serve para quê? Em muitos casos a gente vai formar uma equação do circuito para resolver e achar V1, V2, formar um sistema, né, de duas equações. No caso, essa aqui é uma equação só, né? São a mesma equação, só multiplicado por menos 1. Mas a gente pode aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para achar um sistema de equações e resolver esse sistema. Mas aqui a gente quer simplesmente verificar o que a gente encontrou aqui. A gente encontrou V1 48 e V2 52. É uma verificação da nossa análise. Então basta substituir aqui, ó, V1, vou substituir nessa equação aqui, né? V1 a gente encontrou 48, V2 52, menos 100 volts da fonte, isso aqui tem que ser igual a zero, né? 48 mais 52 é 100, menos 100 dá zero. Então, ok, a nossa verificação aqui, pela lei de Kirchhoff das tensões, passou. A análise a gente está indo pelo caminho correto. É uma verificação que a gente pode fazer em cada etapa do circuito, né? As leis elas têm que ser válidas, elas têm que ser respeitadas em qualquer etapa, certo? Beleza, então voltando para o foco do nosso circuito. A gente achou aqui V1, né? Então a gente sabe agora que V1 ela é, olhando só para aqueles resistores que estão em paralelo lá no meu circuito original, né? O de 40 ohms e o de 60, que são equivalentes, né, a esse resistor de 24 ohms aqui que a gente chamou, né? Esse aqui é, certo? A gente sabe agora, a gente atribuiu aqui um potencial V1, né, para esses dois resistores. Já que eles estão em paralelos, é o mesmo potencial para os dois resistores. Então, como a gente chamou I1 a corrente que passa pelo resistor de 40 ohms e I2 essa corrente aqui, agora a gente pode aplicar a lei de Ohm aqui, né? I1, como é que vai ser? Qual o valor da corrente I1? Pela lei de Ohm, se eu conheço o valor de V1 agora, basta eu pegar o valor do potencial V1 e dividir pela resistência de 40 ohms e eu vou ter a minha corrente. Vai dar, já achou 48 volts aqui, né, dividido por 40 ohms, isso aqui vai dar uma corrente de 1,2 amperes, né? E de forma semelhante, o I2. Posso achar o I2 dividindo V1 por 60 ohms. Então, 48 volts dividido por 60 ohms vai dar 0,8 amperes, certo? Então, I1 1,2 e I2 0,8. Então, a gente encontrou as três correntes do nosso circuito, né? Então, vou desenhar todo o circuito aqui de novo, né, brevemente. Então, aqui a gente encontrou 1,2 amperes, 0,8 aqui, que é o nosso 2, e aqui, então, 2 amperes. De novo, né? Agora eu posso fazer a verificação dessa etapa. Aqui é o resistor de 40 ohms, o de 60
e o de 26. Né? Posso fazer a verificação desse resultado também pela lei de Kirchhoff das tensões. Vou pegar esse nó B aqui, por exemplo, a lei de Kirchhoff das correntes, perdão, né? e aplicar a LKC. LKC para esse nó B aqui, né? O que diz a LKC? Para um determinado nó do circuito, agora a soma das correntes nesse nó, a soma das correntes que chegam nesse nó, ela tem que ser igual a zero também, né? Então, qual é que é a soma das correntes que chegam nesse nó B aqui? Eu tenho 1,2 mais 0,8. Ambas correntes, ó, elas estão percorrendo o resistor e chegando, entrando nesse nó B. Então, eu tenho 1,2 amperes mais 0,8 amperes. E eu tenho 2 amperes saindo, né, pelo que a gente achou aqui, que é a nossa corrente 3. Então, se ela está saindo no nó B, eu digo que ela tem um sinal negativo, né, de menos 2. Isso aqui tem que ser igual a zero. Acabou o espaço aqui. Deixa eu reescrever. Então, vou escrever aqui embaixo, né, a LKC. 1,2 amperes chegando no nó, então é positivo, entrando no nó B, mais 0,8 amperes entrando no nó B, e eu tenho menos 2, por que menos 2? Porque a LKC, a gente faz a soma das correntes que estão entrando no nó. Se eu tenho uma corrente que, na verdade, está saindo do nó, basta eu adicionar ela como negativa, né? Igual a zero. Então, aqui a gente vê que 1,2 mais 0,8 dá 2, menos 2 vai dar zero. Então, ok. De novo, né? A nossa conferência pela LKC, tá? Deu certo, né? E a nossa conferência pela LKT, a lei de Kirchhoff das tensões, também deu correto anteriormente, né? Beleza. Então, a gente achou as três correntes e agora a gente está interessado em saber a potência de cada elemento, né? Lembrando que a potência em um dado elemento, né? Estou desenhando aqui um elemento genérico, né? Se a gente tiver uma polaridade potencial sobre esse elemento aqui, positivo ou negativo, e o sentido de corrente que a gente tem fluindo por ele for o sentido do positivo para o negativo, certo? Então a gente tem um elemento que a gente considera um elemento, ele é passivo no circuito, ele está absorvendo potência. Então a potência, né, por definição, ela é simplesmente o produto da tensão vezes a corrente que flui por esse elemento, o potencial sobre esse elemento e a corrente. E essa potência ele vai ser, pela convenção de potência, ela vai ser um valor positivo, maior que zero, né? Isso significa que esse elemento é um elemento passivo do circuito, que ele está absorvendo potência. Então, ele está consumindo energia ao longo do tempo, né? Se a gente tiver um elemento do meu circuito que tem essa polaridade reversa, vamos dizer, tem um potencial V sobre ele, mas o sentido de corrente que flui por este elemento é contrário, ou seja, ele vai uma corrente do terminal negativo em relação ao positivo, então isso aí quer dizer que o caminho da corrente não é natural, né? O natural da corrente, da corrente convencional, né? A nossa corrente positiva, ela é de um potencial maior para o menor, né? É aquele exemplo que a gente vai, se a gente tivesse uma pedra em cima de um prédio, lá em cima do prédio ela está num potencial alto. Se a gente largar essa pedra, o natural é que ela vá para um potencial mais baixo, lá na base do prédio, né? Que ela caia até esse potencial mais baixo. Isso é um movimento natural. Para a carga, aqui a nossa corrente convencional positiva é o mesmo princípio, né? Ela quer ir de um potencial alto, de um potencial positivo para um negativo. Esse é o movimento natural. Agora, se ela está indo de um potencial negativo menor para o mais alto, quer dizer que esse elemento está fornecendo potência, né? Então, ele é uma fonte do nosso circuito. Então, aqui a gente, pela convenção de potência, a gente vai atribuir um sinal negativo para essa potência. Continua sendo o produto da tensão do potencial vezes a corrente, só que a gente tem que acrescentar esse negativo aqui para respeitar a convenção de potência positiva, né? Então, ele vai ser uma potência negativa, isso significa que ele é um elemento. Aqui a gente tem um elemento ativo do circuito, né? Que ele está fornecendo potência, né? E lembrando que em elementos resistivos, né, em corrente contínua, em regime contínuo, a gente tem sempre, ele é um elemento, sempre vai ser um elemento passivo, que só absorve potência, e a gente pode ter simplesmente potencial e corrente que flui por esse
elemento, a potência dada por V vezes I, né? Vai ser dado em unidade de watts, né? Pela lei de Ohm, aqui a gente pode substituir a tensão aqui pela lei de Ohm, então eu tenho V igual a RI no resistor e eu fico com 2 Is. Então eu tenho uma fórmula equivalente que é a resistência vezes a corrente ao quadrado. E a gente pode também substituir a corrente aqui pegando essa fórmula original aqui, da definição de potência, né? E substituir a corrente, ela também é a V dividido pela resistência. Então tem uma segunda fórmula, uma equaçãozinha complementar aqui, que a potência no resistor também pode ser dado pelo quadrado do potencial dividido pela resistência. Então essas três equações aqui, elas dão a potência num elemento resistivo do meu circuito, certo? Então vamos ver, analisar cada elemento aqui do nosso circuito, desenhar aqui separado, né, cada um, para ficar mais claro. A gente tem um potencial de 100 volts na nossa fonte dependente e a gente achou uma corrente de 2 amperes que sai da fonte. Ó, ela é um elemento ativo do meu circuito, porque a corrente está indo na direção do terminal negativo para o positivo. Então a potência dessa fonte aqui, ela é negativa, pela convenção de potências positivas, né? Então, eu tenho 100 volts no potencial vezes 2 amperes. Eu tenho essa fonte aqui, ela está fornecendo 200 watts, menos 200 watts de potência, certo? Vou chamar a potência aqui da fonte de 100 volts. Se eu pegar agora só o resistor, aquele resistor de 40 ohms, né? O resistor de 40 ohms, resistor sempre vai ser elemento passivo, né? Sempre vai absorver potência. Então, a gente encontrou que por ele está fluindo 1,2 amperes, certo? Então, a potência, se eu utilizar a potência desse resistor de 40 ohms aqui, aquela equaçãozinha de resistência vezes corrente ao quadrado, vocês podem fazer pela qualquer uma daquelas relações, né? Já que a gente tinha encontrado também o potencial sobre esse resistor. Mas a potência aqui, 40 ohms vezes a corrente de 1,2 amperes ao quadrado, ela vai dar uma potência nesse elemento aqui de, deixa eu conferir, 57,6 watts, certo? O outro resistor de 60 ohms, a gente encontrou que por ele flui uma corrente de 0,8 amperes. Então, de novo, a potência, vou usar aqui a relação da resistência vezes a corrente ao quadrado. Vai dar uma potência no resistor de 60 ohms de 38,4 watts. Positivo em todos eles, né? Porque sempre o resistor vai ser um elemento passivo do circuito, que absorve potência. E o último resistor de 26 ohms, a gente encontrou que por ele flui uma corrente de 2 amperes. Então, a gente tem aqui 26 ohms vezes 2 amperes ao quadrado. Isso vai dar uma potência de 104 watts, certo? Então, achamos a potência dos 4 elementos do nosso circuito, né? Um elemento ativo, que é a fonte, e 3 elementos passivos, que são os 3 resistores. E de novo a gente pode fazer mais uma conferência do nosso resultado final, se ele está fazendo sentido, né? Que é pelo princípio de conservação de energia que a gente tem que ter nesse circuito, né? Então, se a gente, lembrando, energia de um circuito, ela é dada pela potência multiplicada pelo tempo. Quanto tempo que esse circuito ficou ligado, né? Então a gente tem a energia, ou a gente pode dizer que a potência, ela é uma razão de quanta energia a gente entrega para um determinado elemento ou circuito em função de uma variação de tempo, né? Em ΔT. Isso aqui vai dar
ou seja, uma razão, né? Uma taxa de energia que eu entrego por tempo. Quantos joules por segundo eu consigo entregar? Isso aqui equivale a o watt, né, da nossa potência, uma taxa de entrega de energia. Então, se a energia ela tem que ser conservada, né, a gente tem que somar. Se a gente fizer a soma das potências de todos os elementos do meu circuito, né, verificar também a consistência da nossa resposta, de novo, a soma das potências ela tem que ser zero. Né? Então, se eu somar todas essas potências aqui, que a gente calculou de todos os elementos do circuito, da fonte e dos resistores, ela tem que ser igual a zero. É mais uma verificação que a gente pode fazer se nosso resultado encontrado ele está consistente, né, com as leis aí de circuitos. Então, a fonte ela tem uma potência de menos 200 watts, porque ela que está fornecendo potência por circuito. O primeiro resistor lá, ele consome 57,6 watts, o segundo 38,4 watts e o terceiro resistor consome 104 watts. Então essa soma aqui ela tem que ser igual a zero. E a gente verifica aqui que isso aqui dá realmente igual a zero, então a soma das potências deu zero, quer dizer que a gente tem mais uma evidência que a nossa análise aqui ela foi pelo caminho correto, certo? Seria isso então.